No dia do meu casamento, momentos antes de eu caminhar até o altar, minha irmã Sarafina me encurralou. Na frente dos meus pais, ela zombou, vestindo aquele uniforme de general, tentando provar que você não é mulher o suficiente para um vestido. Ela não sabia que minha verdadeira família estava esperando lá fora, todos os 500. Meu nome é General Tanner Floyd. No dia do meu casamento, fiquei diante de um espelho de corpo inteiro, não de seda ou renda, mas da lã azul escuro do meu uniforme da Marinha. Ali, no silêncio silencioso da sala preparatória, com painéis de madeira, na capela Quântico, o uniforme parecia uma segunda pele. Em meus ombros, 4 estrelas prateadas brilhavam, um peso familiar e reconfortante. Cada estrela era uma década da minha vida, uma promessa cumprida, uma batalha vencida, uma vida que não pude salvar. Não era apenas um uniforme. Era um juramento feito de tecido e metal, o próprio mapa da minha alma. Atrás das pesadas portas de carvalho, 500 convidados esperavam. E no final do corredor, Julian estava esperando. Meu Julian, minha âncora, o brilhante analista civil que viu além das 4 estrelas e encontrou a mulher abaixo. Ele não apenas tolerou meu mundo. Ele entendeu sua linguagem de sacrifício e dever. Ele amava Athena e, por isso, eu o amava intensamente. Pela primeira vez no que pareceu uma vida inteira, uma sensação de paz absoluta tomou conta de mim. Eu lutei em todas as frentes imagináveis e hoje finalmente estava me dando permissão para ser feliz. Um sorriso raro e genuíno tocou meus lábios. Parecia uma vitória em si. Essa paz durou menos de 10 segundos. Meu telefone vibrou contra a madeira polida da penteadeira. Um som agudo e intrusivo. Minha irmã Sarafina. Eu tinha me preparado para seu sarcasmo habitual, um texto com veneno suficiente para ferir. No entanto, eu não estava preparado para esse nível de crueldade crua. Eu peguei. Suas palavras brilharam na tela. Vestindo o uniforme do general. O que você está tentando provar, Tena? Que você não é mulher o suficiente para usar um vestido de verdade. Um choque frio, como se tivesse sido mergulhado em água gelada, tomou conta dos meus pulmões. As palavras não eram apenas texto. Eram cacos de vidro. Antes que a dor pudesse se formar completamente, vi os 3 pontinhos que significavam que ela estava digitando novamente. Um segundo golpe estava chegando. Apareceu instantaneamente. Você passou a vida inteira tentando ser um homem, mas nunca terá o respeito deles. Você é só uma piada com essa fantasia. Minha respiração ficou presa. As 4 paredes da sala elegante pareciam encolher, fechando-se sobre mim. Fantasia. Piada. Suas palavras não foram apenas um insulto. Eles eram uma borracha. Esse foi um ataque cirúrgico direcionado diretamente ao âmago do meu ser. Minha identidade, meu gênero, o sacrifício da minha vida, tudo descartado com um movimento casual do polegar. Foi uma negação da minha feminilidade no único dia em que eu deveria celebrá-la. A crueldade de Sarafina foi a corrente que me puxou para baixo. Mas foi meu pai quem abriu as comportas na noite anterior. A mensagem dela me fez lembrar do telefonema frio e impessoal dele. Ele não telefonou para dar os parabéns. Sua voz era a do executivo da indústria de defesa que ele era. O tom seco e impaciente de um homem fechando um negócio que ele achou desagradável. Tena, ele começou, abandonando qualquer gentileza. Sua mãe e eu esperamos que você faça uma escolha prudente amanhã. Meus parceiros de negócios estarão presentes. Não podemos deixar que você transforme seu casamento em um desfile militar. Eu podia ouvir o tilintar do gelo no copo do outro lado da linha, o som de negócios como sempre. Sarafina está certa, ele continuou, com a voz monótona. É espalhafatoso. Use um vestido branco. Seja uma mulher normal por um dia. Não envergonhe a família. Envergonhá-los? Eu sussurrei, a pergunta pairando entre nós, pesada com o peso do meu serviço. Como se a minha honra, aquilo pelo qual eu havia sangrado, fosse uma responsabilidade social. Sua resposta foi mais brutal do que qualquer insulto.
Ele não disse nada. Seu silêncio não era vazio. Foi um julgamento. Foi um veredito final e esmagador de que minha classificação de 4 estrelas, o trabalho da minha vida, não era uma fonte de honra, mas uma inconveniência corporativa. Desliguei o telefone, o tom de descagem zumbia em meu ouvido e meu coração estava partido. Agora, de pé na capela, sua rejeição e o veneno de Sarafina se transformaram em um vórtice tóxico. A porta rangeu ao abrir, me tirando do meu transe. O sargento Mor Dias e o sargento Rocco estavam parados na porta, com seus trajes azuis impecáveis. Eles eram 2 homens que caminharam pelo fogo comigo em Faluja, sua lealdade forjada em combate compartilhado. Eles não disseram nada. Eles não precisavam. Eles simplesmente ficaram em posição de sentido, com saudações nítidas e perfeitas. Preparando-me, com as mãos tremendo levemente, saí para a grande nave da capela. O som que me recebeu me deixou paralisado. Não era o murmúrio educado dos convidados. Era um silêncio absoluto, estrondoso, carregado de reverência. Todo o salão, desde os bancos da frente até as paredes do fundo, estendendo-se até os degraus, era um mar de azul meia-noite, escarlate e dourado. Não 50 convidados, não 100. 500 fuzileiros navais dos Estados Unidos, todos em posição de sentido. Via as fitas de campanha em seus peitos. Os rostos curtidos de veteranos de combate lado a lado com jovens soldados cujas próprias histórias estavam apenas começando. Eles vieram do outro lado do país, sem serem convidados, atendendo a um chamado que ninguém havia feito oficialmente. Um jovem fuzileiro naval de reconhecimento que eu conhecia como Kincaid, um homem que eu havia resgatado de um V em chamas anos atrás, deu um passo à frente. Sua voz estava carregada de emoção, mas ecoou pelo salão silencioso. Senhora, ele disse, com os olhos fixos nos meus. Ouvimos dizer que você pode precisar de uma guarda de honra. Não deixaremos você entrar aí sozinho. Quando ele terminou, um som semelhante ao de um único e forte trovão ecoou enquanto uma floresta de braços se ergueu em uníssono, 500 mãos estalando em saudação. Naquele momento único e de tirar o fôlego, uma verdade profunda tomou conta de mim. Minha família de sangue me expulsou. Mas essa família, minha família azul e escarlate, minha família forjada no fogo e unida pela honra. Eles nunca sairiam do meu lado. E naquele momento, sustentado por sua lealdade inabalável, tive que me fazer a pergunta que havia obscurecido minha vida inteira. Por que é que as pessoas que partilham o seu sangue são muitas vezes as primeiras a querer ver-te sangrar? A pergunta ecoou na capela silenciosa, um fantasma que me assombrou a vida inteira. Por que as pessoas que compartilham seu sangue sempre parecem ser as primeiras a querer ver você sangrar? A resposta não foi simples. Não foi um único ato de traição, mas um envenenamento longo e lento. Uma aula magistral sobre guerra psicológica ministrada pela minha irmã, Sarafina. Minha primeira lembrança da sabotagem dela não foi uma briga, foi um sorriso. Eu tinha 7 anos e estava orgulhosamente ao lado do meu projeto na feira de ciências da escola primária em nossa pequena cidade na Pensilvânia. Passei 3 noites meticulosamente criando uma maquete do sistema solar usando isopor, tinta e papel machê. Não foi perfeito. Júpiter estava um pouco torto, e os anéis de Saturno estavam ligeiramente tortos, mas era meu. Minha professora, Senhora Davidson, estava elogiando meu trabalho. Suas palavras gentis fizeram meu pequeno peito inchar de orgulho. Sarafina, que tinha 9 anos, estava ao nosso lado, sorrindo com um sorriso tão doce que poderia derreter manteiga. No momento em que a senhora Davidson virou as costas, Sarafina tropeçou. Seu braço balançou em um tropeço comicamente exagerado e o copo cheio de refrigerante de laranja que ela segurava fez um arco no ar. Aterrissou com um estrondo nauseante bem no meio do meu delicado universo de papel machê. Os planetas se dissolveram em uma polpa laranja pegajosa. Oh, pena, sinto muito, ela chorou, com os olhos marejados de lágrimas perfeitamente formadas. Sou tão desastrada. Meus pais correram até aqui. Eles acariciavam Sarafina, acariciando seus cabelos. Está tudo bem, querida. Foi um acidente.
Minha mãe acalmou. Então eles se voltaram para mim. Meu rosto ficou coberto de lágrimas verdadeiras enquanto eu olhava para os destroços. Não faça sua irmã se sentir mal, Tena. Meu pai disse, com a voz firme. Foi um acidente. Fiquei ali olhando para o meu trabalho arruinado e, pela primeira vez, entendi uma verdade devastadora. Um pedido de desculpas pode ser uma arma e um sorriso pode ser uma máscara para a crueldade. À medida que crescemos, seus métodos se tornaram mais refinados. Sua arte de destruição é mais sutil. Aos 16 anos, sua arma preferida era o jantar de ação de graças em família. Toda a família estava reunida em volta da mesa de mogno polido, o ar impregnado com o cheiro de peru e do recheio de sálvia da minha mãe. Meu pai, em um raro momento de interesse paternal, perguntou sobre meu progresso acadêmico. Eu tinha acabado de receber minhas notas do SAT, e elas eram quase perfeitas, um número que poderia abrir portas para qualquer universidade do país. Antes que eu pudesse formular uma resposta, Sarafina interrompeu, sua voz cheia de falso orgulho. A Artena está indo muito bem. Ela até entrou para o time de luta livre da escola. Sabe, ela consegue prender garotos 2 vezes maiores que ela. Um silêncio repentino e constrangedor caiu sobre a mesa. Alguns dos meus tios riram desconfortavelmente. Em uma frase perfeitamente elaborada, ela distorceu meu desempenho acadêmico em uma piada sobre minha masculinidade percebida, pintando-me como uma amazona bizarra. Ela fez da minha força uma desvantagem e da minha disciplina uma raridade. Meu pai, mortificado, imediatamente mudou de assunto, iniciando um monólogo entusiasmado sobre a última vitória de Sarafina no time de debate. Fiquei sentado ali, com um pedaço de peru preso na garganta, sentindo-me completamente invisível, um estranho na mesa da minha própria família. O auge da arte dela, a obra-prima do meu isolamento, aconteceu na noite do baile. Era um rito de passagem cultural no qual eu não tinha interesse. Sarafina, é claro, era a rainha do baile. Uma visão em um vestido brilhante que minha mãe dirigiu 3 horas até a Filadélfia para comprar. Eu, como não fui convidado e não tinha vontade de ir, fiquei perfeitamente satisfeito em passar a noite em casa lendo um livro sobre história militar. Mas Sarafina, sempre a irmã benevolente, não podia me permitir essa paz. Diante dos nossos pais, ela demonstrou uma preocupação magnânima. Talvez Tena devesse ir junto mesmo assim, ela sugeriu, seu sorriso irradiando falsa gentileza. Ela poderia ajudar os professores a supervisionar. Afinal, ela é tão boa em dar ordens, certo? As palavras envoltas naquele doce sorriso eram uma execução pública. Foi uma declaração de que eu não pertencia às outras crianças, que meu lugar natural era à margem, uma figura de autoridade rígida e sem alegria. E minha mãe, em vez de me defender, entrou na conversa com entusiasmo. Que ideia maravilhosa! Você deveria ir, Tena. Vai ser divertido. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto, aumentei o volume do meu aparelho de som o máximo que pude, tocando rock para abafar os sons das risadas deles e o baixo distante e forte do ginásio da escola. Eu soube então, com uma certeza que me deu um gelo, que eu tinha que escapar. Esta casa não era um lar. Era uma gaiola projetada para me encolher. Meu plano de fuga foi um ato secreto de rebelião, uma solicitação para uma bolsa de estudos norte de opção para fuzileiros navais. Era minha única chance de ter uma vida diferente. Um mundo onde o mérito, não a manipulação, era a moeda. Preparei tudo em segredo, mas precisava de uma carta de recomendação de um coronel aposentado da Marinha que morava em nossa cidade. Quando sua carta brilhante chegou pelo correio, Sarafina a interceptou. Meu requerimento acabou sendo devolvido, carimbado como incompleto. Uma busca frenética e desesperada pelo quarto dela me levou até lá. A carta estava amassada e manchada com o que parecia ser esmalte escondido no fundo do cesto de roupa suja. Quando a confrontei, ela nem teve a decência de levantar os olhos da nova camada de vermelho que estava pintando nas unhas. Eu só estava tentando te ajudar, ela disse, com a voz calma e irritante. Você é mais frágil do que pensa. Eles comeriam você vivo nos fuzileiros navais.
Um dia você vai me agradecer por isso. Essa arrogância de tirar o fôlego, esse direito autoproclamado de ditar meu futuro, não me destruiu. Isso não esmagou meu espírito. Isso acendeu. Os anos de humilhação silenciosa, de raiva reprimida e lágrimas silenciosas finalmente se uniram em um único ponto de determinação. Gostaria de saber se alguém que está ouvindo já se sentiu assim. Um momento em que a tentativa de outra pessoa de destruí-lo se torna a própria coisa que o constrói. Deixe-me saber nos comentários se você já teve um momento que mudou tudo. Alisei a carta amassada. Enviei minha inscrição novamente e jurei a mim mesmo, com cada fibra do meu ser, que dessa vez eu não seria reprovado. Olhei pela janela do meu quarto, não para a rua conhecida, mas para um horizonte distante. Se eu não conseguisse ganhar respeito nesta casa, talvez, só talvez, eu pudesse conquistá-lo em outro lugar. As palavras que minha irmã atirou em mim como pedras, eles vão te comer viva, se tornaram o combustível para o meu fogo. O juramento de comissionamento como segundo-tenente no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos foi um breve momento de triunfo, um corte formal da vida que eu havia deixado para trás. Mas a realidade daquela nova vida em Camp Lejeune, na Carolina do Norte, foi um duro tapa na cara. O ar denso e úmido do litoral impregnava tudo, com um cheiro constante de agulhas de pinheiro e pântano salgado. As manhãs começavam antes do amanhecer com os gritos ásperos e guturais dos sargentos de artilharia. E cada dia era vivido sob o peso de olhares curiosos e desdenhosos. Como uma das poucas policiais femininas na base, eu não era uma raridade. Eu era uma anomalia, um ponto de interrogação no rígido mundo masculino deles. No refeitório, cercado pelo barulho de bandejas e conversas altas, eu ouvia os sussurros vindos de outras mesas. Deve ser uma contratação com cota de diversidade. Durante os briefings operacionais, minhas sugestões táticas eram frequentemente recebidas com uma calma educada e vaga, como se eu estivesse falando outra língua completamente diferente. Minha mera presença era uma perturbação à ordem estabelecida. Eles me deram um apelido, um que eu nunca ouvi pessoalmente, mas senti em seus olhares de soslaio e no silêncio repentino quando eu entrava em uma sala: Princesa do Gelo. Foi porque eu não participei das piadas grosseiras de vestiário, porque mantive um silêncio profissional em vez de uma camaradagem forçada. Eu comi sozinho. Eu estudei sozinho. Eu corri sozinho. As despedidas da minha família inadvertidamente me deram um presente. Uma indiferença total em ser querido. Eu não estava no Camp Lejeune para fazer amigos. Eu estava lá para exigir respeito deles. E eu sabia que não conseguiria vencer na academia. Eu não consegui fazer supino melhor que eles. Não consegui vencê-los numa briga. Então resolvi pensar mais, trabalhar mais e sobreviver mais que cada um deles. Minha batalha não era de músculos. Foi uma guerra silenciosa e implacável, travada com números, estratégia e pura persistência. Eu era o primeiro oficial a chegar aos escritórios do batalhão todas as manhãs. O cheiro de café velho era minha única recepção, e o último a ir embora muito depois que a lua da Carolina já havia nascido. Enquanto os outros tenentes relaxavam nos bares de Jacksonville, eu estava no centro de simulação de combate da base, criando cenários táticos repetidamente até que o campo de batalha digital parecesse mais real do que meu próprio quartel espartano. Meus relatórios táticos eram impecáveis, meus planos logísticos eram herméticos, cada detalhe referenciado e verificado. Aprendi a desmontar meu rifle de serviço M16A4 na escuridão total. Meus dedos se moviam com uma certeza mecânica cega até que a arma pareceu menos uma ferramenta e mais uma extensão do meu próprio braço. Não desperdicei energia com palavras. Eu não discuti nem expliquei. Deixe os resultados do meu trabalho gritarem por mim. O verdadeiro teste, a prova de fogo, ocorreu durante um extenuante curso de navegação terrestre de 3 dias, realizado nas profundezas da floresta pantanosa e implacável da costa da Carolina do Norte. Era um rito de passagem criado para destruí-lo e ver se você conseguiria encontrar o caminho de volta. Meu inimigo era um colega-tenente chamado Decker, um oficial arrogante e presunçoso que parecia encarar minha existência como um insulto pessoal. Na primeira manhã, quando recebemos nossos equipamentos, Decker,
com um sorriso malicioso, acidentalmente trocou meu mapa por um defeituoso e me entregou uma bússola que ele havia adulterado, com a agulha sutil, mas criticamente desalinhada. Seu plano era transparente. Ele queria me ver fracassar espetacularmente. Ele queria que eu me perdesse, ficasse sozinho e fosse forçado a pedir um resgate humilhante pelo rádio. Só percebi que tinha sido sabotado no anoitecer do primeiro dia. O pôr do sol projetava sombras longas e enganosas através dos densos pinheiros, e as coordenadas no meu mapa se recusavam a se alinhar com o terreno. Um nó frio de medo se formou em meu estômago enquanto o céu mudava de laranja para roxo e as primeiras gotas de chuva fria começavam a cair. Pânico, frio e uma pontada aguda subiram à minha garganta. Mas foi imediatamente consumido por uma onda incandescente de raiva. Eu estava sozinho no escuro, sem mapa e sem bússola. Mas eu não estava desamparado. Sarafina tentou sabotar meu futuro escondendo uma carta. Decker estava tentando sabotar minha carreira escondendo o caminho. O padrão era o mesmo. A raiva me deu clareza. Eu tinha as estrelas que estavam começando a perfurar a cobertura de nuvens. Eu tinha o vento predominante. E eu tinha uma memória para detalhes que beirava a fotográfica. Eu passava minhas noites solitárias lendo não apenas história militar, mas também livros sobre astronomia. Encontrei a estrela do norte. Orientei-me e comecei a andar, abrindo caminho pela vegetação rasteira emaranhada e avançando em águas turvas na altura dos joelhos. Os espinhos da só palmeto rasgando minhas roupas e minha pele. Na manhã do terceiro dia, enquanto Decker e seus comparsas relatavam solenemente ao oficial supervisor que eu estava oficialmente perdido, emergi da fileira de árvores. Meu uniforme estava rasgado, meu rosto estava sujo de lama e arranhado, mas minhas costas estavam eretas como uma vara verde. Fui direto para a mesa do instrutor, ignorando o silêncio atordoante que tomou conta da sala. Bati na minha planilha, marcando com precisão perfeita a localização de todos os meus pontos de referência. O silêncio foi quebrado pelo barulho de uma cadeira raspando. O sargento de artilharia Gunner, um fuzileiro naval grisalho da velha guarda, um homem que nunca havia servido sob o comando de uma mulher e que sempre se referia a mim apenas como mocinha, levantou-se. Ele me olhou de cima a baixo, percebendo meu estado desgrenhado. Então seu olhar se voltou para Decker, e seus olhos se estreitaram com uma expressão de puro e genuíno desprezo. Ele se virou para mim. Sem dizer uma palavra, ele pegou uma caneca de metal fumegante com café de sua mesa e estendeu para mim. Meus dedos imundos e trêmulos envolveram seu calor. Bom trabalho, tenente. Ele não me chamou de mocinha. Ele usou minha patente. Eram apenas 2 palavras ditas com uma voz rouca e grave. Mas, para mim, foi a primeira medalha que realmente ganhei. Uma medalha paga com escuridão, com lama e com uma vontade que se recusou a ser quebrada. Foi um começo, mas respeito no quartel era uma coisa. Fiquei pensando, e no campo de batalha? O respeito que conquistei nas florestas de pinheiros da Carolina do Norte foi apenas um prelúdio. O campo de batalha tem um jeito de acabar com toda pretensão de testar o respeito, não com palavras, mas com sangue. Meu teste foi feito na província de Anbar, no Iraque. Naquela época eu era capitão e trabalhava como oficial de Estado-Maior em uma base operacional avançada. O ar ali era um coquetel permanente de fumaça de diesel, pólvora e areia fina do deserto que contaminava tudo. Sua comida, seus pulmões, sua alma. Meu trabalho era planejar, logística, olhar mapas em um container com ar-condicionado enquanto outros saíam da área de segurança. Era seguro. Era meu dever e eu odiava isso. O chamado chegou pela rede de rádio como um raio. Uma explosão de vozes estáticas e em pânico cortou o zumbido monótono do centro de operações. Um V-22 Osprey transportando uma equipe de reconhecimento de força foi abatido nos arredores de Fallujah. Os sobreviventes ficaram imobilizados, cercados e sofreram fogo pesado. Uma força de reação rápida foi mobilizada imediatamente. Todo mundo sabia o que era. Uma missão suicida no moedor de carne da cidade. Eu poderia ter ficado. Eu deveria ter ficado. Meu trabalho era aqui,
coordenando o suporte. Mas olhei para o mapa digital na tela e vi o ícone vermelho piscando indicando o local do acidente. Eu vi a escalação dos fuzileiros navais naquele Osprey. Eu sabia os nomes deles. Eu havia planejado a missão deles. Eu os enviei para lá. Uma fria e pesada sensação de responsabilidade tomou conta de mim. Não era culpa. Era propriedade. Peguei meu rifle, coloquei meu capacete e corri em direção ao sol ofuscante do Iraque. Pulei no último voo do comboio de resgate, ignorando o olhar chocado no rosto do comandante do pelotão. Não havia tempo para discutir. Mergulhamos na cidade. Fallujah não era uma cidade. Era um labirinto de morte. Becos estreitos e empoeirados se transformaram em zonas de matança sem aviso. O ar se enchia com um zumbido agudo e constante de balas, como um enxame de vespas furiosas. O estrondo dos tiros dos atiradores ecoou nos prédios de concreto, tornando impossível dizer de onde vinham. Então um VI líder da nossa coluna foi atingido por um RPG. O mundo explodiu em um rugido ensurdecedor de fogo e estilhaços. O comboio parou. Um alvo fácil no meio da rua. O pânico começou a se espalhar pela nossa rede de rádio. Eu podia ouvir isso nas vozes entrecortadas e frenéticas. Eu podia ouvir os chamados desesperados da equipe de reconhecimento imobilizada. Então ouvi a voz do sargento Rocco, normalmente o fuzileiro naval mais calmo e imperturbável que eu conhecia. Estava tremendo. Estamos sendo atacados por todos os lados. Não podemos manter esta posição. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não era mais um oficial de Estado-Maior. Eu não era mais a princesa do gelo. Eu era um fuzileiro naval. Pressionei o canal de comando e minha própria voz ecoou pelo rádio. Um rosnado frio e claro que cortou o caos. Todos os indicativos, aqui é Valkyria. Estabeleça um perímetro de 360 graus agora. Caminhões armados, fogo de supressão nas janelas do segundo andar. Rocco, me dê um relato das suas baixas. Minha voz não revelou nenhum indício do medo que se acumulava em meu íntimo. Essa calma calculada, essa afirmação de controle, os tirou da beira do caos. Isso lhes deu uma direção. Através da poeira e da fumaça, eu vi. O sargento Mor Dias, com a perna sangrando muito, tentava arrastar um fuzileiro naval inconsciente dos destroços em chamas do VI da frente. O fogo inimigo convergia para a posição deles, levantando nuvens de poeira ao redor deles. Ele ia morrer ali. Não houve nenhum processo de pensamento, nenhuma ponderação de opções. Um verso de uma lição da escola dominical que minha mãe costumava ler em voz alta passou pela minha mente. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu já estava fora do VI e correndo antes mesmo de tomar a decisão. O chão ao meu redor se estremeceu enquanto as balas abriam caminho em minha direção. Um pedaço de estilhaço, quente e furioso, atingiu meu ombro. A força disso quase me derrubou e uma dor lancinante percorreu meu braço. Mas vi o olhar nos olhos de Dias, o desespero de um bom homem tentando fazer o impossível. Cerrei os dentes por causa da dor, alcancei-os e, juntos, arrastamos o fuzileiro inconsciente para trás da cobertura de um muro baixo, segundos antes de o tanque de combustível do VI explodir em uma enorme bola de fogo. Enquanto eu desabava contra a parede, ofegante, senti um par de olhos em mim. De um telhado do outro lado da rua, fornecendo cobertura de fogo, o sargento Rocco viu tudo. Acordei nos Estados Unidos, no mundo branco estéril de Walter Reed. A dor no meu ombro era uma pulsação surda e constante, uma lembrança da luta. Mas não era nada comparado ao silêncio da enfermaria. Os outros fuzileiros navais feridos na sala, homens com ferimentos muito piores que os meus, não olharam mais além de mim. Os sussurros desapareceram. Os olhares de desprezo foram substituídos por outra coisa, algo que eu nunca tinha visto antes, um respeito silencioso e solene. Poucos dias depois, o sargento Rocco, com uma cicatriz recente traçando uma linha em sua bochecha, entrou no meu quarto. Ele não disse muita coisa. Ele acabou de colocar uma lata de Coca-Cola gelada na minha mesa de cabeceira.
O vermelho e o branco da lata contrastam fortemente com os lençóis desbotados do hospital. Obrigado, senhora, disse ele. A palavra senhora soa diferente de antes. Não foi apenas um discurso formal. Foi um reconhecimento. Mais tarde, comecei a ouvi-lo, um novo nome falado em tom baixo, mas apreciativo, pelas enfermeiras e por outros fuzileiros navais que vinham visitá-lo. Não era a princesa do gelo. Eles me chamavam de blindado. Ironclad, um nome que nasceu do fogo, da fumaça e de uma decisão tomada em uma fração de segundo em uma rua empoeirada de Fallujah. Esse nome dado a mim pelos homens ao meu lado na luta se tornou minha verdadeira identidade. Era mais precioso do que qualquer medalha, mais valioso do que qualquer estrela em meu ombro. Era um nome que eu realmente merecia. As semanas que passei no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed foram um estranho paradoxo de dor e paz. Meu ombro doía com uma latejante dor, uma lembrança constante dos estilhaços ainda presos perto do osso. Mas pela primeira vez em meses, dormi em uma cama de verdade, com lençóis limpos, sem medo de ser acordado por um ataque de morteiro. Os corredores estéreis e silenciosos do hospital se tornaram um santuário. Os outros fuzileiros navais da enfermaria, homens com cicatrizes muito mais graves que as minhas, não olhavam mais através de mim. As fileiras e formalidades foram dissolvidas, substituídas por um entendimento compartilhado e tácito. Éramos uma irmandade de quebrados, compartilhando acenos silenciosos durante o café da manhã. Trocando histórias de pesadelos com fisioterapia e encontrando conforto na companhia tranquila daqueles que conheciam o custo da guerra sem precisar dizer uma palavra. O sargento Mor Dias e o sargento Rocco nos visitavam quase todos os dias, contrabandeando café de verdade para substituir o café sem graça do hospital e trazendo notícias da nossa unidade. Naquele espaço estéril, cercado pela família que escolhi, senti uma sensação de pertencimento que nunca havia conhecido em minha própria casa. Eu era ingênuo. Deixei-me acreditar que talvez a guerra mais difícil, aquela contra minha própria família, tivesse sido deixada para trás nos becos empoeirados de Fallujah. Essa frágil paz foi quebrada numa tarde de terça-feira. Uma enfermeira tentando trazer um pouco de alegria ao salão comum ligou a televisão em um grande canal de notícias e lá estava ela. Minha irmã Sarafina foi entrevistada na tela no horário nobre. Ela estava sentada, elegante e equilibrada, em um vestido de grife. Seu rosto era uma máscara de preocupação pensativa enquanto ela falava com um apresentador famoso sobre os fardos da guerra e a força oculta das mulheres em conflitos. Então, um gráfico enorme em tela cheia apareceu atrás dela. Era uma foto minha tirada logo após o tiroteio. Mas a imagem foi artisticamente cortada. As barras do meu capitão haviam sumido. Os destroços e o caos do cenário ficaram borrados e obscuros. Tudo que restou foi meu rosto sujo de sujeira, meu cabelo sujo de suor e sangue e o olhar cru e determinado em meus olhos. Sarafina gesticulou para a imagem do meu rosto devastado. Minha irmã, ela disse, sua voz cheia de uma solenidade lindamente modulada. Ela é uma inspiração para todos nós. A sala comum ficou em silêncio. Todos os fuzileiros navais, todas as enfermeiras e todos os visitantes se viraram da televisão para olhar para mim, sentado na minha cadeira de rodas. O sentimento que tomou conta de mim não foi orgulho. Era uma sensação de violação profunda e repugnante. Eu me senti nua, exposta. Meu momento de sacrifício e sobrevivência foi despojado de seu contexto e pendurado para exibição como um troféu de caça. Eu fui transformado em um acessório para sua performance. Alguns dias depois, ela ligou. Sua voz ao telefone era tão doce quanto veneno com mel. Tena, querida, você viu o show? O país inteiro está falando de você. Já falei com um produtor. Faremos uma série de documentários sobre você. Sobre mulheres que quebram barreiras. Serei o produtor executivo. Claro. Esta é sua chance, Tena. Você será um ícone. Ouvi seu tom meloso e uma única pergunta fria ecoou em minha mente. Um ícone para quem? Para você? Ela nunca perguntou como estava meu ombro. Ela nunca perguntou se os pesadelos tinham começado.
Ela acabou de ver uma história que poderia vender. Uma marca que ela poderia construir sobre a base das minhas cicatrizes. Então meus pais ligaram. Pela primeira vez na minha vida, suas vozes estavam cheias de genuíno orgulho borbulhante. Sarafina está fazendo uma coisa maravilhosa por você, querida, disse minha mãe, efusivamente. Ela está realmente ajudando sua carreira. A raiva dentro de mim não explodiu. Não queimou muito. Cristalizou-se. Tornou-se um bloco de gelo sólido e pesado em meu peito, frio, claro e afiado. Virei a cabeça e olhei pela grande janela do meu quarto de hospital. Lá embaixo, no gramado bem cuidado, vi um jovem fuzileiro naval, sem pernas, lutando para dominar seus novos membros protéticos, seu rosto uma máscara de determinação dolorida. Vi outro sendo empurrado em uma cadeira de rodas pela esposa, com os olhos vazios e fixos. Esse foi meu legado. Eles eram meu legado, não algum programa de televisão brilhante e higienizado produzido pela minha irmã. Peguei o telefone e retornei a ligação. Aí está ela, minha estrelinha, respondeu Sarafina, com a voz brilhante e alegre, a voz de um predador que sabe que a armadilha foi acionada. Respirei fundo e me acalmei, enquanto o ar estéril do hospital enchia meus pulmões. Sarafina, eu disse, com a voz baixa e isenta de qualquer emoção. Escute-me com muita atenção. Minha história, minhas cicatrizes e as vidas dos homens com quem sirvo não são mercadorias para você comercializar. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se estender, para ter certeza de que tinha toda a sua atenção. Nunca mais use minha imagem. Desliguei antes que ela pudesse dizer uma única palavra de protesto. Então, com precisão metódica, abri minha lista de contatos. Descobri o nome dela e bloqueei o número. Encontrei o nome do meu pai e fiz o mesmo. Depois, da minha mãe. O silêncio que se seguiu na sala foi absoluto. Naquele silêncio profundo, cercado pela dignidade silenciosa do verdadeiro sacrifício, tomei uma decisão. Meu legado não seria escrito por ela. Eu construiria o meu próprio, um de verdade. Quando saí dos corredores brancos e estéreis de Walter Reed, não retornei à minha carreira de herói de guerra celebrado. Voltei com uma nova missão não escrita, forjada no fogo da traição da minha família. As palavras do meu noivo, Julian, se tornaram minha nova bússola, uma diretriz silenciosa que cortava o barulho da minha raiva. Não reaja simplesmente a ela, Tena, ele disse, com a voz calma e firme. Construa algo que ela nunca poderá tocar. Então, eu fiz. Em vez de aceitar um cargo prestigioso e confortável no Pentágono, a recompensa esperada pelo meu serviço no Iraque, fiz um pedido que deixou meus superiores perplexos. Pedi transferência para um canto tranquilo e esquecido da burocracia militar, a divisão de apoio aos veteranos. Meus colegas achavam que eu era louco. Foi visto como um beco sem saída na carreira, um passo voluntário para fora do caminho rápido para uma promoção futura. Mas foi lá, em um escritório apertado e mal iluminado, em meio a armários de arquivos cinzas e pilhas de papelada empoeirada, que lancei o primeiro tijolo do que eu chamava privadamente de Projeto Aegis. O nome era uma promessa tirada do escudo mítico dos deuses, um símbolo de proteção divina para aqueles que ficaram vulneráveis. Não era um projeto glamuroso. Tudo não começou com um anúncio formal ou uma coletiva de imprensa, mas com ações pequenas, invisíveis e implacáveis. Passei meus dias fazendo ligações telefônicas, marcando encontros para tomar café em restaurantes baratos com fuzileiros navais recém-dispensados e, o mais importante, eu apenas ouvia. Aprendi que a guerra não termina de verdade quando um soldado desce do avião. Para muitos, uma guerra nova, mais silenciosa e muito mais insidiosa estava apenas começando dentro de suas mentes. Usando minhas próprias economias e os consideráveis salários atrasados que acumulei enquanto estava destacado, contratei alguns terapeutas civis dedicados que entendiam a cultura. Juntos, criamos uma linha direta discreta, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma linha de vida completamente confidencial que operava fora dos canais oficiais lentos, impessoais e muitas vezes críticos dos militares. Era um escudo pequeno, mas era um começo. Foi por meio dessa rede incipiente que conheci o Cabo Evans.
Nós nos conhecemos em um restaurante sujo nos arredores de DC, o tipo de lugar com cabines de vinil vermelho rachado e café com gosto de quem ficou no fogão por horas. No Afeganistão, Evans foi um atirador de elite, um homem cujas mãos eram tão sobrenaturalmente firmes que ele conseguia enfiar uma agulha a 1000 metros de distância. Agora, sentado à minha frente, suas mãos tremiam tão violentamente que ele mal conseguia levar a xícara de café aos lábios sem derramar o líquido escuro na mesa. Ele me contou sobre as noites intermináveis, sufocantes e sem dormir, em que ele ficava deitado no escuro, olhando para o teto. Os rostos dos homens que ele matou se repetiam em sua mente como um rolo de filme horrível em loop. Ele me contou sobre os ataques de pânico repentinos e paralisantes que o atacavam no supermercado, a certeza avassaladora de que um IED estava escondido no corredor de cereais. O sistema militar oficial o processou. Eles lhe deram um punhado de pílulas para dormir e um panfleto brilhante e inútil sobre como se readaptar à vida civil. Eles trataram as feridas profundas e abertas em sua alma como se fossem um pequeno inconveniente administrativo. Falei com ele por horas, não como um general fala com um cabo, mas como um sobrevivente fala com outro. Não ofereci banalidades nem respostas fáceis. Eu simplesmente escutei. Vi o vazio profundo em seus olhos, um abismo de dor que parecia terrivelmente familiar. Naquele momento, o projeto Aegis deixou de ser um empreendimento profissional. Tornou-se uma cruzada pessoal. Eu não estava mais apenas ajudando veteranos. Eu estava lutando contra um inimigo invisível chamado Tept, um assassino silencioso que estava atirando meus fuzileiros navais de mim, não em um campo de batalha estrangeiro, mas aqui mesmo em solo americano. A luta foi solitária e profundamente frustrante. Enquanto eu lutava para encontrar financiamento para convencer coronéis céticos de que a saúde mental era tão importante quanto uma armadura corporal, me deparei com um vídeo no YouTube. Era Sarafina. Ela foi a palestrante principal em uma grande conferência de tecnologia no Vale do Silício, com um visual elegante e impecável em um elegante terninho branco. Ela subiu em um palco bem iluminado falando para um público cativado sobre a importância da escuta autêntica e da cura na era digital. Ela falou sobre empatia e conexão. Suas palavras fluíram com sinceridade praticada e a multidão lhe deu uma estrondosa ovação de pé. Uma onda de náusea física tomou conta de mim. Eu sabia que era tudo uma encenação, uma ilusão cuidadosamente elaborada. Ela, que nunca havia realmente escutado outra pessoa em sua vida, estava sendo celebrada como uma guru da conexão. O contraste gritante entre sua retórica superficial e vazia em um auditório da Califórnia e minha batalha silenciosa e desesperada em um restaurante barato em DC era obsceno. Ela estava vendendo banalidades. Eu estava tentando salvar uma vida. A tragédia que eu tanto lutei para evitar aconteceu em uma fria manhã de terça-feira. O chamado não veio de um oficial de plantão, mas da mãe de Evans, com a voz embargada pela dor. Ele se foi. Ele tirou a própria vida no silêncio de seu pequeno apartamento. Poucos dias depois, ela me enviou a carta que ele havia deixado. Estava cheio de pedidos de desculpas à família, com palavras de dor e desespero difíceis de ler. E então, bem no final, havia uma única linha endereçada a mim. O general Floyd foi o único que me fez sentir visto, mesmo que por um momento. As palavras na página ficaram borradas em meio às minhas lágrimas. A frase rasgou meu coração, uma ferida limpa e devastadora. A profunda tristeza que senti por esse jovem, pela vida que ele nunca viveria, rapidamente se transformou em uma raiva fria e dura como diamante. Minha luta não era mais por um projeto. Era para o Cabo Evans. Foi por seu legado e pelos milhares de outros soldados como ele, perdidos nas sombras, esquecidos pelo próprio sistema que juraram servir. Eu não deixaria que eles fossem esquecidos. Minha cruzada silenciosa havia terminado. Eu faria o Pentágono ouvir. A verdadeira guerra, a guerra contra a máquina, tinha apenas começado. A guerra pelo legado do Cabo Evans, a guerra para que o projeto Aegis fosse formalmente reconhecido e financiado, foi totalmente diferente de qualquer batalha que eu já havia lutado antes. Meus inimigos não eram insurgentes com AK-47S em becos empoeirados. Eles eram generais bem alimentados com estrelas nos ombros,
políticos poderosos em comitês do Congresso e a vasta e esmagadora burocracia do próprio Pentágono. Apresentei minhas propostas meticulosamente elaboradas em salas de conferência frias e estéreis, diante de uma parede de rostos céticos e indiferentes. Eles ouviam educadamente, com os dedos entrelaçados, e então desmantelavam um novo propósito da minha vida com jargões burocráticos. É muito caro, general. Não está no ciclo orçamentário atual. Isso está fora de nossas prioridades estratégicas. O refrão mais doloroso foi aquele não dito, mas claramente implícito. Eles viam os problemas de saúde mental não como uma responsabilidade sagrada do sistema, mas como uma falha pessoal, um sinal de fraqueza do soldado. Eles viam as feridas invisíveis de homens como Evans como uma vergonha a ser administrada, não uma dívida a ser paga. Todos os dias eu caminhava pelos intermináveis corredores ecoantes do Pentágono, com os pisos de linóleo polido se estendendo como um deserto estéril. Eu me senti mais sozinho, mais exausto naquele labirinto de poder com clima controlado do que jamais me senti em um campo de batalha desolado sob um sol escaldante. Eu estava lutando pelos mortos e moribundos, pelos homens cujas mentes se tornaram uma zona de guerra. Mas parecia que ninguém estava ouvindo. Minha própria classificação, que deveria ser fundamental, parecia uma barreira, isolando-me ainda mais. Foi em uma dessas reuniões devastadoras, um briefing sobre segurança cibernética, que conheci Julian Croft. Ele era um analista estratégico civil do Departamento de Defesa, uma mente brilhante escondida atrás de um comportamento tranquilo e óculos de aros grossos. Ao contrário dos policiais uniformizados na sala, ele não ficou deslumbrado nem intimidado pelas 4 estrelas em meus ombros. Ele apenas escutou. Depois do briefing, enquanto outros conversavam, ele se aproximou de mim. Ele não ofereceu banalidades vazias nem condolências pela minha causa. Ele fez perguntas incisivas sobre logística, sobre arquitetura de dados para a linha direta, sobre métricas para medir a eficácia. Pela primeira vez, alguém olhou para o projeto Aegis não como um projeto de caridade, mas como o que ele realmente era, uma campanha militar em larga escala contra um inimigo profundamente entrincheirado. Ele viu o valor estratégico, a necessidade operacional. Começamos a almoçar juntos no refeitório lotado do Pentágono. Nossas conversas, uma estranha mistura de siglas militares e estruturas analíticas. Mas por trás do jargão técnico, uma conexão mais profunda estava se formando. Um respeito mútuo entre duas mentes que viam o mundo de maneiras estruturadas semelhantes. Julian se tornou meu santuário, minha base segura de retaguarda em uma guerra prolongada. Foi com ele que eu pude desabafar depois de mais uma reunião devastadora. Aquele que ouviria minhas frustrações sem julgamento. Ele não ofereceu apenas conforto. Ele ofereceu estratégia. Ele pegava meus argumentos, me ajudava a refiná-los, encontrava as falácias lógicas no raciocínio do meu oponente e me devolvia minhas próprias ideias, mais nítidas e fortes do que antes. Certa noite, eu estava jogado no sofá do meu pequeno apartamento em Arlington, completamente derrotado depois de um dia particularmente brutal. Ele não disse uma palavra. Ele apenas sentou-se ao meu lado, entregou-me uma caneca de chá quente e disse calmamente: "A guerra de atrito é uma estratégia válida, general, continue aparecendo. Eles vão quebrar antes de você. Nosso amor não floresceu de flores ou jantares sofisticados. Ela foi construída nas trincheiras de batalhas compartilhadas, forjada no fogo do respeito intelectual. Ele me pediu em casamento numa terça-feira à noite, da maneira mais maravilhosa e sem cerimônia que se possa imaginar. Estávamos na cozinha fazendo macarrão juntos, o ar estava cheio do cheiro de alho e manjericão. Ele fez uma pausa, com uma colher de pau na mão, e olhou para mim com aquele olhar calmo e firme no qual eu havia aprendido a confiar. Deveríamos oficializar isso? Ele perguntou, como se sugerisse que comprássemos um novo móvel. Foi a coisa mais romântica que já ouvi. Eu disse, sim, sem um único momento de hesitação. Quando a notícia do nosso noivado foi anunciada, Sarafina lançou seu próximo ataque mais público. Era mais cruel do que qualquer mensagem de texto privada porque era projetada para um público. Ela postou em seu feed público do Twitter. A imagem era provocativa e elegante,
um par de botas de combate enlameadas e gastas, colocadas ao lado de uma fatia imaculada e elegante de bolo de casamento. Sua legenda estava cheia de veneno disfarçado de inteligência. Quando você se casa com um homem ou um militar, parabéns à minha irmãzinha comandante pelo seu noivado. Ela terminou o post com um rótulo, um termo cruel e pesquisável, que tinha a intenção de me definir e convidar ao ridículo público, noiva autoritária. A frase e a postagem viralizaram. O fato foi noticiado por blogs de fofocas e comentaristas de direita, gerando uma onda de zombaria sobre a noiva ditadora, o casamento de Jay e Jane. Apareceram memes. Minha alegria privada foi transformada em um espetáculo público, uma caricatura de uma mulher agressiva e pouco feminina que não conseguia separar o trabalho da vida. Fiquei olhando para o meu telefone, uma raiva fria e nauseante fazendo minhas mãos tremerem. Ela pegou minha felicidade, a única coisa pura e simples que eu havia construído para mim, e a transformou em uma arma contra mim para a diversão pública. A humilhação foi avassaladora. Mas enquanto eu estava ali, me recuperando do golpe, lembrei-me das palavras de Julian, lembrei-me dos rostos dos homens da minha unidade e percebi algo profundo. Desta vez, eu não estava sozinho. O tweet de Sarafina desencadeou uma tempestade de ódio, exatamente como ela pretendia. Mas o fogo não me queimou. Forjou um exército nas minhas costas. Por algumas horas agonizantes, a zombaria que ela havia criado com seu rótulo de noiva cruel e autoritária se espalhou online. Uma mancha digital que senti pessoalmente. Mas então algo incrível, algo poderoso começou a acontecer. Uma contraofensiva lançada não de um centro de comando, mas das salas de estar, escritórios e corações da comunidade militar americana. Esposas de militares, veteranos grisalhos e soldados da ativa que eu nunca conheci adotaram o rótulo dela e o reivindicaram como seu. Eles transformaram o insulto dela em um grito de guerra. A hashtag #GeneralsBride começou a ser tendência no Twitter, seguida por #DressBlueWedding e #IroncladHonor. Fotos inundaram as redes sociais. Mulheres uniformizadas no dia do casamento, com os rostos radiantes de orgulho. Homens orgulhosamente ao lado de suas parceiras de serviço, com saudações firmes e respeitosas. Meu e-mail oficial do Pentágono foi inundado com centenas de mensagens. Não apenas de fuzileiros navais que eu conhecia, mas de soldados, marinheiros e aviadores de todos os cantos do país, todos com a mesma mensagem inabalável. Estamos com você. Eles se ofereceram para voar com o próprio dinheiro para ficar de guarda no meu casamento. O uniforme, o símbolo que Sarafina tentou usar como arma para demonstrar vergonha, havia se tornado minha bandeira, um estandarte sob o qual todo o respeito pelo qual eu havia sangrado agora se reunia em uma força inegável. Minha única resposta pública à tempestade foi um único ato desafiador de dignidade silenciosa. Postei uma foto limpa e simples do meu uniforme azul pendurado e pronto na minha conta privada do Instagram. A legenda tinha 7 palavras cuidadosamente escolhidas. É assim que a honra se parece. Chegou o dia do meu casamento, um dia fresco e brilhante de outono na Virgínia. A capela histórica em Quantico estava lotada, não com os sócios do meu pai ou os amigos da mídia de Sarafina, mas com uma onda de militares uniformizados. Não eram 50. Eram 500. 500 homens e mulheres em seus uniformes impecáveis, um mar de tirar o fôlego de azul meia-noite, escarlate e dourado. Eles ocupavam todos os bancos, ficavam ombro a ombro nos corredores e se espalhavam pelo nártex, e sua presença era um testemunho silencioso e poderoso. Eles vieram por conta própria, sem necessidade de convites. Do meu esconderijo na sala preparatória, espiei por uma fresta na porta. Vi meus pais e Sarafina no banco da frente, o espaço reservado à família. Eles pareciam pequenos, frágeis e completamente fora do lugar. 3 pardais sem graça perdidos em uma magnífica floresta de águias. Eram ilhas de vestimentas civis em um vasto oceano de honra militar. Eu pude ver o choque visível no rosto de Sarafina, sua perfeita compostura midiática finalmente se rompendo. Sua pele, normalmente brilhante, estava pálida. Seus olhos estavam arregalados de uma descrença que beirava o pânico. Ela pretendia que eu fosse o espetáculo, a piada. Em vez disso,
ela se tornou uma espectadora na primeira fila de uma demonstração impressionante do meu poder. Um poder que ela nunca conseguiu entender porque não foi dado nem herdado. Foi conquistado. Fiquei atrás das enormes portas de carvalho, com o coração batendo forte contra as costelas, não de medo, mas de uma profunda e crescente expectativa. Isso não era mais apenas um casamento. Foi uma declaração. Quando chegou o momento, as portas da capela se abriram, mas não houve nenhuma melodia suave e crescente vinda do órgão de tubos. Em vez disso, o ar foi cortado por um som muito mais sagrado para meus ouvidos. Um rugido único, poderoso e unificado de 500 gargantas, um som que abalou os alicerces da antiga capela. Um som de respeito absoluto. General no convés. Instantaneamente, como um só, toda a congregação se levantou. Não foi um gesto educado de arrastar os pés. Foi um movimento único e fluido. Uma floresta de corpos assumindo a posição de atenção. 500 mãos levantadas em uma saudação simultânea e animada. Mantido em um silêncio tão absoluto, tão pesado de reverência. Foi ensurdecedor. Era o som da lealdade. Era o som da família. Comecei minha caminhada pelo corredor. Meu caminho era um canal estreito escavado neste mar de honra. Esses eram os homens e mulheres que eu liderava. Os rostos que vi nos desertos do Iraque e nas montanhas do Afeganistão. Quando passei, seus olhos não demonstravam nenhuma curiosidade ociosa. Eles mantiveram lealdade. Eles tinham respeito. Eles tinham um amor protetor feroz. Mantive meu olhar fixo no rosto calmo e sorridente de Julian, meu parceiro, meu igual, meu porto seguro. Não olhei nem uma vez para minha família de sangue. Naquele momento, cercado pela minha verdadeira família, eles deixaram de importar. Nossos votos foram tão únicos quanto nossa parceria. No silêncio da capela, não prometemos riquezas nem obediência. Prometemos ser a base operacional avançada um do outro em tempos de conflito e o escalão de retaguarda seguro um do outro em tempos de paz. Fizemos um juramento de sermos parceiros em todas as campanhas que a vida nos apresenta-se. Quando o capelão nos declarou marido e mulher, os aplausos foram estrondosos. Quando nos viramos para sair, uma nova honra nos esperava. Um arco de sabres foi formado, mas não era o tradicional destacamento de 6 homens. Dezenas de oficiais estavam em 2 longas filas, com seus sabres polidos erguidos para formar um túnel brilhante de aço que se estendia das portas da capela até o sol brilhante da Virgínia. Caminhando por aquele arco de honra, de mãos dadas com Julia, os sons da celebração ecoando em meus ouvidos, meus olhos percorreram a multidão. Eu tive um vislumbre de Sarafina. Ela estava parada perto do fundo, não mais no banco da família, mas na periferia, como uma observadora de fora. Ela não estava batendo palmas. Suas mãos estavam cerradas ao lado do corpo, seu rosto era uma máscara pálida e congelada de derrota. Nossos olhares se encontraram por uma fração de segundo. Então, como um fantasma desaparecendo à luz do dia, ela se virou e simplesmente desapareceu na multidão que se dispersava. Ela havia perdido. Ela não foi derrotada por uma única palavra minha. Ela foi derrotada pela verdade da minha vida, uma vida que ela nunca poderia diminuir e uma família que ela nunca poderia tocar. Nossa recepção de casamento não foi realizada em um salão de baile de hotel luxuoso com lustres de cristal. O evento foi realizado em um hangar de aeronaves cavernoso na base, o único lugar grande o suficiente para acomodar minha verdadeira família. Não havia mesas redondas elegantes com centros de mesa florais. Em vez disso, mesas dobráveis longas e simples eram enfileiradas, e caixas térmicas cheias de gelo e cerveja eram colocadas a cada poucos metros. O ar estava barulhento, não com um quarteto de cordas, mas com risadas estrondosas, com histórias de guerra sendo recontadas, com a energia vibrante e caótica de pessoas que viveram a vida no seu extremo. Os fuzileiros navais vieram até mim e Julia a noite toda, mas não para nos dar parabéns formais. Eles vieram compartilhar um pedaço de suas vidas comigo. O sargento Mor Dias, o homem que eu havia resgatado do Veio em chamas, segurou minha mão com as 2 dele, com firmeza.
Obrigado por estar no funeral da minha esposa no ano passado, senhora, disse ele, com a voz rouca. Você voou até o outro lado do mundo. Nunca esquecerei disso. Uma jovem piloto, de no máximo 25 anos, me contou que minha história foi a razão pela qual ela encontrou coragem para ingressar no programa de aviação do Corpo de Fuzileiros Navais. Não era uma recepção de casamento. Foi um testemunho vivo do meu verdadeiro legado. Uma construção não baseada em grandes títulos, mas em milhares de pequenos atos invisíveis de liderança e lealdade. Mais tarde naquela noite, muito depois de termos bebido a última cerveja e o hangar ter ficado em silêncio, Julian e eu estávamos em nossa suíte de hotel. A adrenalina do dia havia desaparecido e, em seu lugar, não senti a emoção triunfante da vitória que esperava. Em vez disso, senti um vazio estranho e oco. A guerra que durou uma vida inteira com Sarafina finalmente acabou, e sua conclusão deixou um profundo silêncio em minha alma, como zumbido nos ouvidos depois que uma grande explosão cessa. Era o silêncio de um campo de batalha vazio. Julian, é claro, viu isso imediatamente. Ele veio e sentou-se ao meu lado na beira da cama, sem dizer nada, apenas pegando minha mão na dele. Sua presença era uma âncora silenciosa no mar agitado das minhas emoções. Eu me sinto vazio. Admiti as palavras quase num sussurro. Ele assentiu, seu olhar cheio de compreensão. Toda guerra tem um resultado, Tena, ele disse suavemente. Você foi condicionado a lutar por tanto tempo. Agora você tem que aprender a viver na paz que conquistou. Suas palavras eram simples, mas iam direto ao ponto. Eu tinha vencido. Mas a vitória também veio acompanhada de uma derrota. A perda de uma irmã, mesmo que seja tóxica. A morte definitiva e final de uma esperança a qual eu nem sabia que ainda estava me agarrando. Uma tristeza silenciosa e dolorosa tomou conta de mim. Não pela mulher que Sarafina era, mas pela garotinha dentro de mim que, há muito tempo, desejou desesperadamente uma irmã de verdade para compartilhar seus segredos. Meus pais foram embora logo depois da cerimônia sem nem mesmo se despedir. A partida deles foi menos uma surpresa e mais uma confirmação silenciosa do que eu já sabia. Na manhã seguinte, sentei-me sozinho perto da janela, observando as águas calmas e cinzentas do rio Potomac fluindo continuamente em direção ao mar. Peguei meu telefone e abri minha lista de contatos, rolei até os nomes deles, pai e mãe. Guardei os números deles durante anos, em cada mobilização, em cada feriado silencioso, agarrando-me a uma microscópica recha de esperança de que um dia eles ligariam só para dizer que estavam orgulhosos. Mas esse dia nunca chegaria. As ações deles no meu casamento foram a prova final. Respirei fundo, exalei longa e lentamente, como se estivesse liberando décadas de espera reprimida. Então realizei um pequeno ritual simbólico de libertação. Eu apaguei os números deles. Não havia raiva, nem ódio, apenas uma aceitação silenciosa e serena. Era hora de parar de esperar por algo que nunca chegaria. Era hora de escrever os capítulos finais da minha história, sem depender da aprovação deles. Assim que apertei a tecla delete no contato da minha mãe, uma notificação de e-mail apareceu na minha tela. Meu coração se apertou. O assunto era uma única palavra chocante. Sarafina. Preparei-me para outro ataque, outra saraivada de vitriolo. Meu polegar pairou sobre o botão de excluir, mas uma curiosidade mórbida me fez abri-lo. O e-mail não era o que eu esperava. Não houve sarcasmo nem manipulação. Foi curto, frio e chocantemente honesto. Dizia: ontem, meu pai me disse que eu o envergonhei. Pela primeira vez na minha vida, vi que ele estava errado. Eles não defenderam as estrelas em seus ombros, Tena. Eles se levantaram porque você os defendeu. Nós não saudamos o sangue. Nós saudamos a verdade. Foi isso. Não foi um pedido de desculpas. Foi uma concessão. Foi uma trégua declarada no campo de batalha da nossa guerra ao longo da vida. Não foi um ato de amor, mas foi, à sua maneira estranha, um ato de respeito. Pela primeira vez, Sarafina me viu, não através das lentes distorcidas de seu próprio ciúme, mas pelo que eu realmente era.
Ela tinha visto a verdade. E isso, no silêncio do meu quarto de hotel, com o rio fluindo sem fim lá fora, foi o encerramento que eu nunca soube que precisava. Anos se passaram. As guerras no Iraque e no Afeganistão desapareceram das manchetes, substituídas por novos conflitos e novos desafios. Agora eu estava em meu escritório no anel do Pentágono, um lugar que antes era meu campo de batalha pessoal de burocracia. Da minha janela, eu tinha uma visão clara do monumento a Washington. Uma agulha branca perfurando o céu. O escritório não era mais um lugar de luta. Era meu centro de comando. O projeto Aegis não era mais um projeto paralelo incipiente financiado pelas minhas economias. Tornou-se um programa multimilionário totalmente institucionalizado, uma política obrigatória em todos os ramos das Forças Armadas. Salvou milhares de vidas, não com balas, mas com aconselhamento e compaixão. Com o simples e revolucionário ato de ver as feridas invisíveis de um guerreiro e tratá-las com honra. Não precisei mais lutar por um lugar à mesa nessas salas de conferência. Agora, eu era quem presidia as reuniões, implementando o tipo de reforma de liderança ética e empática pelas quais passei toda a minha carreira lutando. O trabalho ainda era imenso. As batalhas ainda estavam lá, mas agora eram batalhas que eu escolhi. Olhei para o monumento e, pela primeira vez, senti uma paz profunda e inabalável. Uma paz que não me foi dada, mas construída pelas minhas próprias mãos. Em uma tarde de primavera, fui convidado para ser o palestrante convidado na Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, Maryland. Diante de milhares de aspirantes de olhos brilhantes, os futuros líderes da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, não falei de táticas ou estratégias. Eu não contei histórias de batalha. Falei sobre o verdadeiro custo da liderança, sobre a profunda responsabilidade sagrada que um comandante tem pelo bem-estar mental e espiritual de suas tropas. Falei sobre o Cabo Evans. Eu disse a eles que a coisa mais corajosa que um líder pode fazer não é partir para o fogo, mas criar um espaço onde seu povo se sinta seguro o suficiente para admitir que está sofrendo. Quando terminei, todos no salão se levantaram em uma onda de aplausos que pareceu uma validação do trabalho da minha vida. Enquanto meus olhos percorriam a vasta plateia, eles pousaram em um rosto familiar na sessão de convidados. Era Sarafina. Ela não era mais a estrela da mídia presunçosa e perfeitamente polida. Ela parecia mais velha, seu rosto mais suave, despojado de sua habitual armadura de ironia. Ela também estava de pé e batendo palmas. Nossos olhares se encontraram por um longo momento no salão lotado. Nenhuma palavra foi trocada. Nenhuma foi necessária. Não foi perdão. Era algo mais honesto. Era respeito. Um respeito que foi pago com uma vida inteira de dor e persistência. Depois do discurso, enquanto eu apertava minhas mãos, um capitão da marinha, jovem e de aparência elegante, se aproximou de mim. Ela tinha um aperto de mão firme e um par de olhos que brilhavam com determinação inabalável. General Floyd, ela disse, com a voz clara e firme. Meu nome é Capitã Eva Rotova. Meu pai é o Sargento Mor Dias. Meu coração pareceu parar por um instante. Eu me lembrava vividamente de Dias, seus olhos desesperados na fumaça de Fallujah. Ele me contou a história do dia em que você salvou a vida dele mais vezes do que consigo contar, ela continuou, com um pequeno sorriso nos lábios. Ele disse que você era a definição do que um líder deveria ser. Quando nasci, minha mãe me deu o nome do Meio-Tena, em sua homenagem. Ela endireitou os ombros, um gesto tão familiar que me doeu. A senhora é a razão pela qual estou aqui hoje. Olhei para esta jovem oficial brilhante e capaz, uma mulher pronta para liderar seus próprios fuzileiros navais, e finalmente vi meu legado em sua forma mais verdadeira. Não foram as estrelas nos meus ombros ou as políticas que aprovei. Não era o nome de um edifício nem uma nota de rodapé em um livro de história. Estava ali, bem na minha frente, vivo, respirando e cheio de promessas. O círculo final se fechou um ano depois, em uma cerimônia em homenagem à minha aposentadoria após mais de 3 décadas de serviço. Quando o evento formal terminou, um homem com quem eu não falava há anos se aproximou de mim no meio da multidão.
Ele estava mais velho agora, com as costas ligeiramente curvadas, a presença formidável da qual eu me lembrava suavizada pela idade. Era meu pai. Tena, ele disse, com a voz rouca e levemente trêmula. Eu estava errado. Ele olhou para as próprias mãos e depois para mim, com os olhos cheios de uma vida inteira de arrependimento não dito. Eu estava tão cego, tão focado nas coisas superficiais, nas aparências, que não conseguia ver o diamante bem na minha frente. Ele respirou fundo, trêmulo. Estou tão orgulhosa de você. Ele estendeu a mão e me puxou para um abraço estranho, inexperiente, mas profundamente sincero. Foi o abraço que eu esperava desde pequena. Naquele momento, o último gelo em meu coração finalmente derreteu. O ciclo de dor havia terminado. Naquela noite, sentado calmamente ao lado de Julia, me peguei pensando no e-mail de Sarafina de todos aqueles anos atrás. Lembrei-me da última frase. Não saudamos o sangue, saudamos a verdade. Eu sorri, um sorriso realmente tranquilo. Ela estava certa. Minha vida foi uma longa, brutal e bela campanha para provar exatamente esse ponto. E percebi então que a vingança mais doce, a vitória mais profunda, não tem nada a ver com vencer. Era sobre a verdade. Era sobre perdão. E era sobre a força silenciosa e inabalável que você encontra ao se manter firme em sua própria honra, mostrando aos outros que eles podem fazer o mesmo. Minha jornada me ensinou uma lição profunda. Você é o único autor da sua própria honra. As vozes do seu passado ou do seu presente que tentam diminuí-lo podem ser altas. Mas a verdade de quem você é, forjada em seu próprio fogo, é sempre mais alta. Essa história é a minha verdade. Mas sei que não estou sozinho nessa luta. Muitos de nós tivemos que construir nossas próprias famílias escolhidas e definir nosso próprio sucesso contra todas as probabilidades. Se você acredita no poder das histórias que dão força aos resilientes, convido você a fazer parte da nossa comunidade aqui na Chosen Revenge. Por favor, curta esta história se ela lhe tocou e inscreva-se para não perder mais nenhum capítulo da nossa jornada compartilhada. Obrigado por ouvir.